Primeiro quero agradecer ao professor professor doutor Eduardo José Franco pela oportunidade que nos dá para participar destas conferências e também agradecer a Isabel. Sou eu que fiz muitas questões, mas queria ter certeza que poderia chegar em Lamego. E falando de Lamego, como tive a oportunidade de ser o segundo, apresentar no segundo dia, eu fiz algumas questões a alguns munícipes do Lamego e as questões eram: existem Lamegos migrantes? Eles responderam que sim. Eles vinham de onde? Eles falaram de vários países, de Índia, Brasil, Costa de Marfim. E eu perguntei a eles se eles tinham crianças, vinham com família, disseram que não. E isso, obviamente, contraria a minha tese, porque eu quero falar dos migrantes, da educação no contexto migrante, como uma condição de permanência destes em países de destino. E, obviamente, comecei a pensar que, provavelmente, este só funciona nas grandes cidades como Coimbra, Lisboa, no meu caso, Moçambique, Maputo. E aí encontramos, de fato, migrantes que se deslocam para outros países, mas com o pensamento de estes que levam consigo os seus filhos e na esperança que esses filhos podem estudar em boas escolas, como a Universidade de Coimbra, e para poder depois ter bons empregos. Eu não fui, de fato, não me deram instrução de como usar isto, mas é engraçado. Aliás, fui o único que não foi dado instrução hoje sobre este assunto. Muito bem, a minha apresentação, tenho aqui a estrutura, mas essencialmente vou falar sobre a relação entre a migração e a educação e a migração e a educação no contexto africano. Primeiro, vou globalizar este estudo, depois vou descendo até chegar ao local, que é o meu país. Passar da África. Obviamente que vou passar um pouco sobre a Ásia e América do Sul. Na verdade, a questão dos movimentos migratórios, obviamente tenho que falar sobre isso neste contexto, antes de falar da educação. É importante referir que os fluxos, geralmente, existem dois tipos de migrantes. Uns fazem-no pela vontade, uma questão voluntária, mas outros fazem porque são forçados. Daí a necessidade de sermos acolhedores, sermos pacientes com os migrantes, porque nem todos fazem-no de forma voluntária. E daí que existem vários debates sobre isso. Outros dizem que não, eles foram forçados. E esses debates são constantes, de acordo com a Unesco. O que são migrantes internacionais? A definição sobre a migração internacional é que isto implica a transposição de fronteiras internacionais. Obviamente que há um processo de indivíduos que migram para outros países ou vivem naqueles países onde eles, na verdade, não nasceram naqueles países. E hoje temos, segundo estudos da ONU, existem mais de 281 milhões de pessoas que são migrantes, mas estes correspondem apenas a 3,9%. Não são muitos, mas realmente quando chegam no município como Lamegos, eles constituem de fato um volume de pessoas e muitas vezes cria medo. Relativamente às causas, como já fiz referência, são voluntárias e também são forçadas por causa das guerras, os conflitos étnicos. Se verem um moçambicano agora a guerra terminou, obviamente, mas alguns podem ter sido a causa de estar em Portugal, pode ter sido as guerras. Agora vou falar sobre a questão da integração, que é importante, porque, na verdade, este estudo são 3 elementos fundamentais, que é educação, integração e migração. E o processo de integração é importante fazer referência à Agenda Global 2030, porque 11 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável fazem referência ou têm alguma relação com a migração. E eu faço referência de hoje ao ODS 4 e 10, porque estes têm uma relação. Porque o ODS 4 fala da questão da educação, e nós vimos aqui a apresentação foi feita pelos nossos colegas ontem, que falam de uma educação inclusiva, equitativa, de qualidade, assim como a promoção da aprendizagem, de uma aprendizagem, digamos, ao longo da vida. E o ODS 10 faz também referência à necessidade de facilitar o processo da migração, porque esta migração deve ser ordenada, deve ser segura e deve ser
ter responsável, mas isto só é possível quando os Estados, obviamente, planificarem, terem políticas e estratégias que facilitem este processo. E integra, nesta definição, eu depois reparti esta definição da ONU sobre a integração de imigrantes em três, que é importante que haja respeito pelos direitos e obrigações. Isto de fato, do lado tanto das comunidades locais e também dos migrantes. Desculpe. E o acesso a diferentes tipos de serviços e mercado de trabalho, é preciso criar condições. Um município como Lamego, obviamente, pode ser difícil, mas é possível criar condições para que os migrantes possam ter acesso ao trabalho e que possam ser integrados nesta comunidade. E depois temos a questão das considerações pelos valores que agregam um propósito comum. Se os migrantes estão em Lamego, significa que tanto os migrantes como a comunidade local é preciso haver respeito mútuo, senão o processo de integração pode falhar. Eu identifiquei alguns elementos que são importantes no processo de integração, que é a questão de emprego, criar condições de habitação, saúde, educação e assistência social, e de acordo com alguns autores, esses fazem referência também que existem fatores facilitadores, e esses fatores são o conhecimento da língua, e isso fez referência aqui ontem pelos colegas que me antecederam, a boa capacidade de comunicação, habilidades tecnológicas, sensação de segurança, entre outros. Desculpa. Eu vou falar agora sobre a relação entre a migração e a educação, mas olhando pelo aspecto legal. Eu coloquei alguns instrumentos legais. Esses instrumentos legais não vou passar em detalhe, porque curiosamente hoje, vários colegas, e a colega Ana Carvalho fez menção sobre isso, e também a colega, penso que é a Paula, não, se não é a Paula, anotei aqui, mas também fizeram referência a isso. Mas a Declaração dos Direitos Humanos é a umbrella, como se diz, e esta, obviamente, celebra, no seu artigo 26, especialmente, que a educação é um direito humano inalienável. Isso significa que todos nós temos direito a ser educados. Por isso, quando o imigrante chega a Lamego, é preciso criar condições para que este possa ser educado, porque só a educação é que pode criar condições para a sua integração total. E isso também eleva o seu autoestima. A seguir, eu, nesta pesquisa, neste trabalho de investigação, elenquei alguns desafios, e esses desafios são fundamentais, e eu coloquei isso em 4, do ponto de vista acadêmico, porque, na verdade, falo de uma abordagem alargada sobre... E eu tive dificuldades a realizar este trabalho, porque a relação entre educação e migração foi extremamente difícil de encontrar, senão em autores do norte global e do Brasil, mas principalmente do continente africano, se não recorrendo à literatura anglo-saxónica, isso ajuda até, mas era muito difícil entrar. Então, esta abordagem, esta discussão sobre esta relação educação migratória deve ser, obviamente, vista e devidamente considerada. Relativamente às razões, porquê? Exatamente porque a educação nem sempre foi encarada como o principal fomentador da migração. Quando nós falamos da migração, todos nós estamos aqui na sala, olhamos sempre melhores condições de vida. As pessoas migram porque estão a fugir de guerra. São esses. E nunca pensam que há pessoas que podem migrar porque querem estudar. Simplesmente porque eles têm uma visão. Vou migrar para a Europa, tenho 5 filhos, tenho 3 filhos. Estes meus filhos, eu quero que deles tenham uma oportunidade de terem uma educação de qualidade. E, sob o ponto de vista político, obviamente, que os Estados não são obrigados a receber imigrantes. Todos nós sabemos. A questão do sistema de Westfália, todos os Estados são soberanos e, sendo soberanos, não são obrigados. Mas há questões fundamentais. Existem obrigações internacionais. Existe a questão de ser generosos. Nós temos que ser generosos, temos que ser solidários com aqueles que migram, com aqueles que sofrem. E temos um exemplo agora atual, que é a questão da Ucrânia. Obviamente que todos nós estamos comovidos e obviamente, há necessidade de ajudá-lo. Sob o ponto de vista também socioeconômico, os Estados não têm capacidade financeira e também são esses 3 casos. Agora vamos falar sobre
a educação em África, no continente africano. Eu fiz menção, este slide não faz parte fundamental e integrante desta apresentação, mas eu parei por ali porque percebi que os participantes deviam perceber os problemas que a África enfrenta na área da educação. E isso por quê? Porque alguns estudos, principalmente da Unicef, indicam que até em 2050, 35, se não 40% de crianças no mundo serão do continente africano. E se nós queremos que o processo migratório seja, de fato, controlado, seja gerida, então nós temos que ajudar a África a educar as crianças, porque essas crianças, se forem educadas, vão manter-se em África e vão procurar desenvolver o continente africano. Se não fizermos isso e assistirmos de longe, vamos contribuir para que a migração continue a crescer. Quais são... desculpa, penso que eu corri. Sim, mas penso que a questão da educação em África já abordei, mas provavelmente gostaria de acrescentar alguma coisa que os ingleses dizem de education stresses, isto é, fome pela educação, digamos assim. O que acontece, de fato, em África é que muitas crianças, até os 10 anos, às vezes não conseguem ler um pequeno texto, e isso, de fato, foi referenciado também aqui pelos meus colegas, especialmente na África subsaariana, e isso é um problema. Há questões prevalecentes. Em África, há necessidade de desenvolvimento de um quadro legal, principalmente para saber para que os Estados possam proteger os refugiados. Há um exemplo concreto que são os refugiados do Ruanda. Estes refugiados, geralmente os países protegem, mas depois, na verdade, não consolidam esta proteção, porque depois eles sofrem perseguição pelo regime ruandês. É um exemplo concreto que é preciso, efetivamente, fazer referência nesta conferência. Mas também há esforços, por exemplo, o quadro de política de imigração para a África é um quadro, é um esforço da União Africana de criar uma política que oriente os Estados a gerirem a questão da migração no continente africano. Obrigado. Há outros problemas prevalecentes em África, que é a questão da migração infantil, também foi referenciado hoje. Aqui a questão é que há crianças de 8 a 12 anos que, de fato, migram e estão desacompanhados. E estes, obviamente, podem ser usados para trabalhos domésticos e ser explorados e até traficados, digamos assim. E isto é fundamental que termos em conta que é preciso proteger as crianças, porque neste processo migratório, este fluxo de crianças no processo migratório, apenas 20% da migração infantil está relacionada com a educação, que é muito pouco. E outras questões, a questão que todos nós conhecemos, que são dos estudantes africanos no estrangeiro. Esta é uma questão, e provavelmente eu faço parte desse processo, e isto acontece mais para a Europa Ocidental. E o Brasil também hoje já tem muitos estudantes africanos, principalmente dos PALOPs. Estes migram para a França, Grã-Bretanha, Alemanha e aqui em Portugal. E depois temos o problema de fuga de talentos. Este também é um problema conhecido por todos nós, que prejudica o desenvolvimento do continente africano, embora reconheça-se que, se esta taxa atinge 14% de imigrantes, pode contribuir também para o desenvolvimento da África. Mas é preciso criar políticas que permitem o regresso de africanos para poderem contribuir para o seu continente. Eu trago alguns exemplos concretos. Não poderia falar a educação no contexto da migração e sem trazer aspectos concretos. Trago exemplos da África do Sul, Moçambique e Cabo Verde. A África do Sul trago por uma razão, de fato, não muito boa, como devem conhecer. O problema da África do Sul é que, no tempo do apartheid, havia migração, apesar de políticas restritivas do apartheid, mas a migração era controlada. Por quê? Porque os africanos, porque a África do Sul é um país desenvolvido e os africanos dos países vizinhos migravam para a África do Sul para trabalhar nas minas do ouro, diamantes e na exploração agrícola, mas depois, com a chegada do ANC no poder em 1994, obviamente que este fluxo deu boom no sentido porque há uma sociedade mais democrática e depois começou a surgir um novo tipo de fluxo.
e para lá vão senegaleses, togoleses, quase toda a África. E Moçambique sofre por isso, porque Moçambique é o caminho de todos esses migrantes. Chegam, hospedam-se, ficam alguns dias, mas a prepararem-se para darem o salto para a África do Sul. E isto cria um problema na África do Sul, porque há problemas de emprego na África do Sul também, e isto, obviamente, que os sul-africanos estão revoltados e, acima de tudo, porque também há partidos políticos que não ajudam, porque criam ódio, aliás, o racismo, e criam condições para que, de fato, há xenofobia. Eu trago algumas imagens, essas imagens era para criar um pouco de emotividade aos participantes e perceber. Por exemplo, a segunda imagem é de Moçambique. Na verdade, os moçambicanos também sofrem de xenofobia na África do Sul. E o grande problema é que os migrantes moçambicanos vão para a África do Sul, ficam 15, 20 anos, constituem famílias. E os sul-africanos que fazem? Depois de criar todas as condições, os cunhados, os primos, criam um sistema muito interessante. Vão à polícia, criam grupos que vão violentar o cunhado, digamos assim, o moçambicano sai a correr. E depois eles ficam com todos os recursos, a casa, etc, etc. Muito bem. E só para concluir, Moçambique é um exemplo, trago aqui 2 testemunhos. Primeiro temos o nosso campo de refugiados em Maratana, em Nampula, que abriga cerca de 9 mil, cerca de 9 mil refugiados, e é um exemplo de acolhimento, porque, vamos em frente, vou mostrar aqui alguns testemunhos, como aqui temos 2 congoleses, o Kisimbe e o Eric, que falam que, de fato, eles sentem-se integrados na comunidade, e eles até são professores e trabalham lado a lado com Moçambique. E, por fim, temos o exemplo de Cabo Verde, que é também um exemplo interessante. Esta tabela, não vou alongar, mas é um quadro resumo, se quisermos discutir sobre a questão da educação no contexto da migração, podemos, isso no intervalo, abordar este quadro, se tivermos tempo. E, para concluir, eu gostaria de referenciar que a educação é um direito humano e uma força transformadora para a erradicação da pobreza, confere a emancipação, volta a fazer referência a este conceito de emancipação, e estabelece a conciliação. Ignorar a educação de imigrantes representa um desperdício de um enorme potencial humano. Atenção, na minha definição, que não fiz referência nesta apresentação, traz os aspectos axiológicos que, no contexto filosófico, refere que são questões éticos, morais, até estéticos. Significa que o migrante também traz a sua forma de ver as coisas e pode ajudar a mudar, a transformar mesmo as comunidades locais, da forma como vem o mundo, etc, etc. E, para terminar, Moçambique é um país maioritariamente de imigração, e é um exemplo de imigração, já fomos, e que a educação, espero que eu não esteja enganado, mas vou insistir, a educação pode influenciar as famílias na tomada de decisão para onde migrar e o período de permanência em determinados Estados. E, para terminar, gostaria de citar a Unicef, que a educação deve ser, e sempre deveria ter sido, uma parte fundamental da resposta às migrações e aos descobrimientos. Muito obrigado pela apresentação.